Bom, outro problema que nós vemos, né, estamos vendo hoje na nossa religião, é exatamente isso que o senhor falou, essa troca de axé. Como é que funciona, né? Como é que o senhor vê essa troca? O cidadão inicia na cabinda, daqui um pouco ele pula para o Oió, daqui um pouco vai para o Ijexá, e aí um dia se apronta e abre o seu Ilê. E aquele Ilê vem com aquele fundamento, aquelas tradições, ele acaba pegando um pouquinho de tudo, e nós temos hoje acompanhado alguns batuques, acompanhado alguns rituais, que só existe aquele lado no nome, mas na realidade a gente não consegue distinguir. O que isso vem trazer para o batuque no futuro? Bom, eu vou lhe explicar a minha parte. Eu fui filho de santo, meu primeiro pai de santo foi o pai Henrique de Oxum, ele era filho de santo da mãe Palmira. Além de ser filho de santo, ele era filho adotivo dela, filho de criação. Ele era enteado dela porque ele era filho do marido dela, o finado Fraga era o pai carnal do pai Henrique. E eu saí do pai Henrique e fui para a casa da mãe Palmira. Eu nunca acendi uma vela doutrinado por uma outra pessoa, a não ser pai Henrique e mãe Palmira, cabinda e cabinda. Então é o que eu faço. Tem gente assim, a cabinda do Culeão não, porque a minha cabinda é uma só, eu sou puro. Eu não misturo outras nações, eu respeito todas as nações, respeito tudo que as pessoas fazem, mas eu fui doutrinado assim, o que eu faço, para mim o meu é o melhor, para mim, né? Não estou dizendo que eu seja o melhor, né? Então eu acho que, porque a cabinda, ela é uma nação que se você já passou pelo Ijexá, Oió, você vem na cabinda, você tem que apagar tudo, porque a cabinda é diferenciada de todas as outras nações. Todas as nações, elas iniciam com o orixá, né? Inicia com o orixá, nós não. A cabinda inicia com o Egum, porque todo babalorixá, todo iarorixá que tem casa aberta, que é pai de santo, como dizem mãe de santo, quando ele vai arrear o seu anjo de guarda, para alimentar o seu anjo de guarda, antes dele arrear o seu anjo de guarda, ele tem que tratar o Egum, seus ancestrais. Se ele não tratar o Egum antes, aquela obrigação não tem validade. A verdadeira cabinda, como eu fui feito, né? Como eu aprendi. Então por isso que a cabinda não se mistura com outra. A pessoa que é de cabinda, primeiro tem que tratar o Egum. Para ver se nós estivermos fazendo uma obrigação, e Xangô está comendo, Xangô tem que estar comendo, Xangô está comendo quatro pés, e venha no meio dessa obrigação, venha a falecer alguém da família, nós continuamos a obrigação. Nossa obrigação continuamos. Tiremos o que é do Egum lá para o lado, depois que terminou a obrigação, nós vamos tratar o Egum. Aquela obrigação não foi estragada, aquela obrigação continua, foi salva, porque Xangô está comendo, mas Xangô tem que estar comendo. Muito bem. Um assunto muito polêmico que a gente tem escutado já algumas matérias, algumas divergências, que a gente ouviu aí em alguns jornais, é sobre o Xangô Camucá. E alguns erros muito comuns, né, apesar de eu não ser de cabinda, tem um pouquinho dessa cultura, a gente tem visto aí algumas pessoas serem entregues ao Xangô Camucá. E como é que o senhor vê essa parte do Xangô Camucá e conversa um pouquinho dessa explicação de onde vem, como é a história do Xangô Camucá? É a mesma coisa que eu, por exemplo, eu tenho essa casa, dirijo o reino de Oxalá. A minha mãe era a finada Palmira de Oxum Pandá Olobomi. A mesma coisa que eu pegar uma pessoa e jogar o búzio, a pessoa é de Oxum Pandá, Oxum Pandá, Oxum Pandá com o quê? Oxum Pandá com o Xangô, Ossã, escravo do pai Oxalá. A mesma passagem da minha mãe de santo está lá, vou eu botar para Oxum Pandá Olobomi. Não tem como. Não existe isso. E Xangô Camucá para nós ele é o nosso rei, né? Ele é que trouxe a cabinda aqui para o Rio Grande do Sul. Ele é o nosso rei, ele é o único, ele é um orixá. Ele é um orixá que ele é cultuado. Onde? Ele é cultuado no balé. Por quê? Porque ele é um Egum, né? Ele é cultuado no balé. É Xangô Camucá. Não podemos dar para ninguém, nós temos que se ajoelhar, reverenciar ele quando tocamos para ele. Não podemos passar um serviço a uma pessoa para ele, nós tratamos ele única e exclusivamente no balé, só. Somente no balé. E essas pessoas que nós vemos aí brigando insistentemente que são do Xangô Camucá, isso é um equívoco, né? Com certeza. É uma falta de doutrina, né? As pessoas nem são culpadas às vezes, né? Elas vêm já doutrinadas assim. Então elas já vêm doutrinadas assim, então fazer o quê? Tem que chegar, elas teriam que chegar ao fundo disso aí, ver que realmente elas não podem ser de Camucá, né?
Mas a pessoa pega tanto amor a um orixá que é muito difícil depois a pessoa. É uma situação difícil, né? É uma rejeição de um orixá. Às vezes eu sempre digo assim, tu nunca... Eu instruo meus filhos, porque eu fui educado assim religiosamente. Tu nunca olhe para uma pessoa e diga assim, tu é de tal santo. Não, nós não temos essa capacidade, esse poder de olhar para uma pessoa e dizer, você é de tal santo. Não, quem fala é o orixá, é o búzio que responde de que santo a pessoa é. Poderei te achar parecido, tuas características, o teu físico, a forma do teu rosto, de característica, com algum orixá. Mas eu não posso dizer assim, afirmar que você é daquele orixá. Então se depara o que às vezes? A pessoa diz assim, tu é de tal orixá, esse é um bará, esse é um ogum. Aí quando a pessoa decide para a religião, entrar na religião, necessário entrar na religião, vai jogar e não é aquele orixá da pessoa. A pessoa já pegou amor, pegou carinho naquele orixá. Então o búzio anuncia qual é o seu verdadeiro orixá. E a pessoa rejeita o seu verdadeiro orixá. Eu já me deparei com casos assim. E é difícil.